Senhoras e senhores, respeitável público, no ar mais um Arte e Memória da Cidade. Nossa cidade, Governador Valadares, tem histórias para gente ficar aqui quase que o dia inteiro. A produção e a matéria, a execução deste programa tem como base a história de gente que participou e, graças a Deus, continua participando desse fomento histórico na nossa cidade. Político, por dizer político, homem público, homem inteligente, pai de família amoroso, eu imagino que um vovô muito coruja, né? Depois a gente vai perguntar para ele, e alguém que está sempre envolvido em qualquer iniciativa de fazer o bem às pessoas e à sociedade. Nós estamos falando de Renato Fraga. Obrigado pela consideração, né? Não, primeiro eu que agradeço. Eu acho que eu namoro esse momento há muito tempo. Sim. Né? E a gente vem conversando sobre isso, conversando sobre essa matéria. Renato Fraga, você me contou que é natural de Santana do Manhuaçu. Santana do Manhuaçu. Próximo de Manhuaçu. Uhum. Na época que eu nasci, era um distrito, né? Nós não tínhamos energia elétrica. Nasci em casa com parteira, né? E assim foram também meus 5 ou 6 irmãos. Os outros 3 nasceram em hospital. Já em Manhuaçu e depois aqui em Governador Valadares. A última irmã. Sim, e como foi essa transição de Santana do Manhuaçu para Governador Valadares? Olha, isso é um fato muito curioso. A minha mãe, sempre desejosa que todos os filhos estudassem. Ela considerava que um diploma era importantíssimo. E naquela época, nós tínhamos o curso de normalista. Então a minha mãe levou a minha primeira irmã, chamada Celeste, para Manhuaçu, para que ela fosse normalista. Foi uma festa na família quando ela se formou. Depois ela fez outros cursos superiores, mas naquele momento ela conseguiu, o maior objetivo da vida dela é ter uma filha professora. E depois que Manhuaçu não podia oferecer mais cursos na área de terceiro grau, a minha mãe estimulou ao meu pai para que mudássemos para uma cidade onde haveria a possibilidade dos filhos continuarem o estudo e pudesse fazer uma faculdade, o que viemos aqui para Governador Valadares. Mas o que se ouvia lá a respeito de Governador Valadares? Eu, sinceramente, já era muito novo ainda. Era né? novinho. Eu vim com 10 anos para cá. Eu saí de Santana do Manhuaçu com 5 anos, fui para Manhuaçu, fiquei até os 10 anos de idade, e chegando aqui, eu fui estudar no grupo Santa Terezinha, ali no bairro Santa Terezinha. Eu morei na Avenida Brasil, 4.280, me lembro do número até hoje. Meu pai era sempre comerciante, a minha mãe fazia quitandas, né, bolos, doces, e eu sempre levava para ser vendido no nosso café ali em São João, na rua 7 de setembro. Naquela época tinha, não sei se você era daqui, mas tinha um acampamento da Vale do Rio Doce, a 7 de setembro não era pavimentada, e eu tinha uma bicicleta pequena, e eu fazia a condução dessas guloseimas através dessa bicicleta, entregando lá para o meu pai. Depois eu passei aqui em Valadares, passei em Graxate, na porta do Café São João. Depois passei a entregar o jornal Estado de Minas. Depois eu fui trabalhar com office boy no escritório. E aí fui estudar no Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Aliás, eu fiz todo o meu curso, tanto primário... Toda a trajetória. Toda na escola pública. Só o curso superior de engenharia que eu fiz no MIT, na época não era Univale. E assim mesmo, eu não tinha dinheiro para pagar o curso de engenharia. Eu fiz um empréstimo na Caixa Federal. Os meus colegas falaram comigo: Renato, você vai pagar juros sobre juros, até jurar para o banqueiro que você não pode pagar. Aterrorizando. Mas de fato não foi isso. A última mensalidade, eu tenho ela guardada aqui, eu paguei 26 centavos. Que isso? Porque era juros simples. Aliás, essa é uma discussão hoje no Brasil, dos estados que não estão aguentando pagar as contas, porque os juros são compostos. Você também, quando pega um empréstimo no banco, ele já coloca os juros sobre juros para você pagar até o final. Mas foi essa trajetória muito legal e muito fantástica, mas eu não me lembro assim, a motivação porque o papai veio para Governador Valadares. Eu acredito que nós tínhamos parentes aqui, a farmácia Sueli, que era na Israel Pinheiro, em frente à farmácia Santa Terezinha. Eu tinha um tio que morava aqui, que era o Lindenberg Valentim, já falecido. Tinha um posto de gasolina e a cidade estava em franco desenvolvimento, né? 1960. Então, antes da Revolução de 64,
Então, meu pai entendeu que aqui realmente seria Um lugar lugar que ele ideal poderia atender os anseios da minha mãe e colocar os filhos para estudar. E o que aconteceu? Todos nós estudamos. Eu tenho um irmão que formou em Direito aqui, tem outro que formou em Administração de Empresas, eu formei em Engenharia, né? Uma irmã também fez curso superior de pedagoga e assim foi sucessivamente a família. Às vezes as pessoas têm isso como hoje como um mito. Ah, fulano de tal começou como engraxate, agora é homem público, não é? Então ele vem galgando degraus e mais degraus, não que um seja inferior ao outro, Sim. né? Mas em grau de importância em todas as implicações sociais. Eu me lembro disso porque hoje nós estamos vivendo numa sociedade totalmente diferente. Naquela época a criança podia trabalhar e ajudar no orçamento doméstico, né? E isso foi importante porque eu aprendi a trabalhar desde cedo. Eu aprendi desde cedo que se eu quisesse comprar um sorvete, um picolé ou ir no cinema, naquela época nós tínhamos aqui o Pio 12, o Cine Ideal, o Cinema Palácio, não sei se você recorda disso. Tem tudo registrado na nossa história. Então, eu entrevistei o Pitito, o pessoal do Sotero, Inácio Ramos, Então, veja, todo esse aspecto era importante. Eu quero ir no cinema no sábado ou no domingo, nós também gostávamos de ir, tinha que ter o dinheirinho. Como é que você ia conseguir isso? Gasta no sapato, porque um comerciante pequeno, né, micro empresário, mal fazia para manter uma família de 9 irmãos. De engraxate a engenheiro já é um salto. Grande. Que eu nem esperava, né? E ser formado como engenheiro nessas condições de precariedade financeira, como você contou, também é uma vitória, é um logro enorme, né? E daí, para chegar na vida de homem público, você começou aos 24 anos de idade. Né? Quando criança lá, você engraxando, você lembra das ambições que você tinha? Não, olha, com toda sinceridade, eu nunca pensei em trilhar a carreira de político. Veio naturalmente. Pelo seguinte, em 1987, nós tínhamos aqui na Rua Bárbara Eliodora, como é até hoje, a sede do Samaritano. Era ali a sede, e é até hoje. E é ali que seria construído o Hospital Evangélico. Isso começou, esse sonho de construção do hospital, em 1948. Eu nasci em 51, nem era nascido. Então, eu dei seguimento a uma obra que foi sonhada por aqueles que eu nem conheci, na realidade. Eu conheci parte deles. E em 1987, a obra estava parada, fechada. Lá tinha sido uma clínica. Ali funcionou o primeiro SANDU, hoje é SAMU. E o SANDU foi implementado pelo ex-presidente João Goulart. Então, ali funcionava o SANDU, uma clínica médica, e que depois teve solução de continuidade e passou a ser uma escola do professor Geraldo, colégio, me parece que o nome era Independência. E aí perdeu-se o vínculo com aqueles ideais de 1948. Mas em 1987, o presbítero Cristiano Pereira de Araújo, de saudosa memória, da igreja presbiteriana, da primeira igreja presbiteriana, me convidou para eu poder recuperar a credibilidade da instituição, voltar às origens de 1948, e eu assumi esse compromisso. E um dia, numa assembleia, quando nós fomos tratar do assunto, alguém fez uma proposta para que nós tivéssemos um representante na Câmara Municipal, porque eles entenderam que se tivéssemos um representante na Câmara Municipal, a gente poderia ter alguma agilidade política para resolver essas questões, já que a obra é uma obra comunitária, é uma obra que pertence a toda a sociedade valadarense. Então ele me entregou uma pasta, nem o patrimônio não podia me entregar porque estava sendo ocupado por terceiros. Ele me entregou uma pasta e disse assim: Renato, cuide desta obra, porque hoje é um sepulcro caiado, a expressão que ele usou. Só tinha fachada. Só tinha realmente uma capa. Estava tudo estragado, tudo deteriorado com o tempo. E verdade estava. E na época eu fui lá com o Paulo Márcio Cabral, que era advogado, porque nós tivemos que fazer a posse do terreno. Não estava mais, nós tínhamos o domínio, mas não tínhamos a posse.
Então fomos buscar ter a posse do terreno e conseguimos um acordo com o professor Geraldo. E através desse advogado que nos ajudou na época, o Paulo Márcio Cabral, e aí começamos a desenvolver o trabalho ali. E me lembro que em 1990, 3 anos depois, nós inauguramos a Clínica Samaritana. Clínica que Samaritana. funciona até hoje. Então tá. A gente vai dar uma paradinha na Clínica Samaritana, 1990. Isso. No próximo bloco, nós vamos voltar e retornar um pouco na história. Sim. Para saber um pouco das suas raízes familiares e como se desenvolve esse lado espiritual também do homem público, Renato Fraga. Pode ser? Pode ser. Então tá, uma paradinha e daqui a pouco, após o intervalo, nós retornamos com o Renato Fraga para conhecer um pouco mais da sua história e de toda a sua trajetória. Fique por aí, a gente volta já já. Uma trajetória sensacional, de engraxate a engenheiro, de engenheiro a homem público, mas no meio disso tudo, a formação espiritual, a formação de um homem de fé, mas principalmente a formação de um homem de valores cristãos. É isso mesmo? Isso mesmo. Porque, veja, lá em Manhuaçu ainda, eu estudava na escola Monsenhor Gonzalez, a escola pública. Comecei o primário lá, porque eu vim de lá com 10 anos, então já tinha feito até o 3º ano primário. E comecei a frequentar, porque lá nós tínhamos naquela escola a aula dos protestantes, nem falava evangelho naquela época. Era protestante. Protestante e católico. Eu fazia as duas aulas. Fazia do protestante. Você já fazia o meio campo lá. E fazia dos católicos. E comecei a gostar daquela experiência, achei interessante, né? E um dia, rapaz, eu, passando pela rua, tinha um grupo de pessoas pregando na praça. Era muito comum isso, né? Naquela época. E aí o pregador estava cantando aquele hino, foi na cruz, que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. E eu gostei daquela música, parei, embora criança ainda, nem entendendo bem o que era pecado, porque a gente não tinha uma formação dominical como temos depois, né? A escola dominical ensina a gente. Aí parei e fiquei ouvindo e ele fez um apelo perguntando quem queria ter seus pecados perdoados. E como eu era muito moleque, né, fazia muita arte, e a mamãe sempre falava que eu estava fazendo aquilo, eu estava pecando, tudo. E eu perguntei para ele assim, olha, mas Jesus perdoa todos os pecados mesmo? Perdoa. Se você aceitar, é perdoar todos os seus pecados. Então eu aceito. Eu cheguei em casa e contei para mamãe era muito católica. E a mamãe ficou muito decepcionada. Deve ter sido um choque, né? Um choque, tá vendo? Aí eu expliquei, não, mamãe, é porque o pastor falou lá, o pregador, né? Não era pastor, o pregador falou que Você lembra o nome dele? Hein? Lembra o nome do pregador? Não lembro. Era muito menino, né? E daí, ela depois não aceitou aquilo, eu fiquei realmente parado no tempo aí. Né? Quando a minha mãe veio para Governador Valadares, ela foi à Igreja Batista do Calvário, teve uma experiência lá com Jesus, deu o testemunho dela. Ela era católica, foi lá conversar com o bispo, falar com o bispo, Dom Hermínio, na época, Dom Hermínio é minha mãe. Ela dizendo, né, Dom Hermínio, eu tive essa experiência e tudo, e eu gostaria de continuar lá. Ele falou, não, minha filha, fica lá mesmo. Você teve essa experiência lá, achei que ele foi até sensato com ela. E a gente, criança também, continuamos ali. Você já estava liberado? Estava liberado. E tive uma experiência assim, muito marcante ali no Calvário, fiquei lá até me casar. Né? Lá eu fui presidente da mocidade, fui me envolvendo com a igreja, com o pastor Edivaldo Fernandes Cardoso. Comecei a fazer programa de rádio com ele. Né? Então, foi criando aquele ambiente, aquela amizade e a convicção correta de que realmente eu preciso de Jesus na minha vida, como Senhor e Salvador da minha vida. E essa convicção, acabei me encontrando com uma moça também evangélica, né, presbiteriana, me casei com ela e tão logo depois do meu casamento eu passei a frequentar a primeira igreja presbiteriana
que eu já estou lá há 43 anos. 43 anos. É Aí praticamente fui diácono. cofundador, né? Não, fundador não. Fundador foi o Eusébio Cabral. É cofundador lá com o José Cabral. Eusébio Cabral que é o fundador dela. E uma igreja muito boa, gosto muito. O reverendo Adão Carlos foi meu pastor na primeira vez. Depois vieram outros pastores também. E voltou para cá Voltou, agora. novamente está aí. Então tive assim uma acolhida muito grande. Fui diácono da igreja, fui presbítero da igreja, fui vice-diretor do Colégio Presbiteriano, fui professor de Química no Colégio Presbiteriano, professor de Matemática, professor de Física. Então me envolvi com o trabalho à comunidade, como professor, como cristão, e estou lá até hoje. Né? Uma coisa que eu acho muito interessante em você, Renato, é o seguinte. Para quem está chegando agora, fala, quem são esses dois? Né? Aqui é Renato Fraga. Você deve ser conhecido. Renato Fraga, ele é mais conhecido que eu. Eu acho que tem pouca gente que não te conhece. Eu acho que mais a geração mais jovem. Mais jovem. Né, não te conhece. Eu acho que essa é uma oportunidade muito boa também da gente se apresentar. Renato Fraga é um dos homens públicos que eu tenho aí perseguido, e perseguido mesmo, né? Pra gente bater esse papo, pra gente se apresentar. Uma coisa que eu acho muito interessante em você é a coerência em tudo que você faz. Coerência e seriedade. Né? Se bem a gente te vê sorrindo, a gente te vê brincando, mas você é sempre bem pontual, você corta reto em tudo. Essa é uma marca que a gente observa em você. É algo que você faz esforço ou já veio e é de berço, é formação? De onde vem isso? Olha, eu sempre, a minha vida toda, era do trabalho para a casa, da casa para a igreja. Sempre foi a minha rotina. Nunca mudei, sempre foi assim. Então, a gente tinha só meia hora para almoçar. Eu trabalhei, depois que eu deixei de ser office boy, eu fui trabalhar na Farmácia Brasil, no Sebastião, existe até hoje na Avenida Minas Gerais. Eu fui trabalhar ali e eu só tinha meia hora para almoçar. Eu morava lá na JK. E o meu patrão, né, criou uma amizade muito grande com ele, falou, Renato, só posso te pagar meio salário mínimo. E esse meio salário mínimo era importante, rapaz. O dia que eu recebia meio salário mínimo, era uma alegria tremenda. Menino, né? Uma faixa aí de 13, 14 anos. Rapaz, era uma alegria receber esse meio salário mínimo. E para eu estudar, tinha um balcão para a gente atender as pessoas, os clientes, e tinha um vidro como esse. Aí eu colocava o caderno na gaveta. E eu tinha que ficar em pé ali, de prontidão, porque qualquer hora chegava um cliente. Mas eu estava ali estudando história, estudando português, estudando matemática. E trabalhava das 7 da manhã às 18 horas, às 19 horas eu estava aqui no Colégio Bituruna, onde funcionava o Colégio Tiradentes. Uau. E era essa correria. Então eu engolia comida, né? E também chegava em casa às 11 horas da noite, ia de bicicleta. Depois o Colégio Tiradentes mudou daqui lá para Marechal Floriano. Isso. E eu botava o meu irmão no quadro da bicicleta, levava e combinava com ele assim, agora você me traz, eu te levei, você me traz. Mas quando chegava no morro ali do Grande Duquesa, que morava ali, era um Aí desmontava o esquema. Aí ele não acertava o combinado. Porque eu fazia o seguinte, para descer o morro é fácil. É né? fácil. Agora para subir com a bicicleta empurrando. Nossa. Isso foram mais de 6 anos assim, né, dessa luta. E depois da farmácia, eu fiquei lá dos 13 até os 19 anos. Ficha de guerra aqui em Valadares. Fiquei lá até os 13 anos. Melhor dizendo, cheguei aos 13, saí aos 19. E o Claudir Espíndola, dono do Laboratório Oswaldo do Cruz, me convidou para eu trabalhar com ele. E fiquei lá mais 6 ou 7 anos trabalhando com ele até casar. Teria sido essa a sua primeira experiência na área da saúde? Essa foi a primeira experiência. E naquela época nós tínhamos manipulação de medicamentos. A gente fazia ferruginoso, vermífico, fazia remédio para mancha e ele me ensinou a manipular. E ele era um cidadão muito respeitado, muito ético. Ele me ensinou não só do ponto de vista de técnico de fazer as coisas em laboratório, mas também me ensinou a ser respeitável com as pessoas, de ter horário para ser cumprido. Daí vem essa coisa toda. E também meu pai sempre acordava às 5 da manhã e todos nós também ajudávamos em casa. Então toda essa responsabilidade nos fez assim, sempre cumpridor dos horários e dos deveres. Você acrescentaria isso
a dureza da vida e o ter que se estabelecer como pessoa na sociedade, Com vindo de uma certeza. situação precária, vindo de uma situação... A luta Essa luta... para você atingir, ter conhecimento, estudar, né? Ter uma família, tudo isso contribuiu e muito para que a gente pudesse alcançar os objetivos e saber que a dureza da vida acaba contribuindo para você alcançar os seus objetivos e a sua missão que Deus confia a cada um de nós. Né? Terminando esse bloco, você crê que venceu? Claro, sou um vencedor. Não só do ponto de vista de realização profissional, como professor, como engenheiro. Eu instalei aqui em Valadares 2 laboratórios, hoje não são meus, que é o Laboratório Biocesp, o Laboratório Farreiras Valente. Eu criei aqui a primeira instituição de medicina do trabalho, engenharia do trabalho, que é o IMEST, que eu vendi também. Então, eu tive sucesso em todos os meus projetos, graças a Deus. Projeto familiar, projeto espiritual, projeto... sem deixar de pecar, né? Porque é impossível, né? Faz parte. Pessoal, mais uma paradinha e a gente volta com mais Renato Fraga aqui no Arte e Memória da Cidade. De volta com Arte e Memória da Cidade, eu sou Evandro Júnior e sempre muito bem acompanhado. E hoje acompanhado de Renato Fraga, Valentim Fraga. Isso. Né? 1990 foi a inauguração, a gente prometeu falar sobre um pouco mais sobre isso, a inauguração da clínica. Não é? Só que eu preciso dar uma avançada também na história. Você falou da sua experiência no laboratório de manipulação, você falou da fundação da clínica e você parece que começa a tomar gosto pela área de saúde. Sim, exatamente, porque depois que eu saí da farmácia, onde aprendi a manipulação, eu fui trabalhar no laboratório Oswaldo Cruz. E lá eu aprendi a fazer uma série de exames, né? Hemograma, parasitológico, bioquímica e assim por diante. E estudando, fazendo engenharia. Fazendo engenharia. E como você conciliava os dois assuntos? Veja, na verdade eu queria fazer medicina, mas não tínhamos a medicina aqui. Agora temos 2 cursos, da Federal e da Univale. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui para dizer que eu fui participante dessa vitória. Você participou desse trabalho de reconhecimento do curso de medicina para a Univale. Eu vou dizer a você por quê. Porque para cada vaga do curso de medicina, você precisa de 5 leitos SUS, leitos hospitalares SUS. E nós não tínhamos aqui um número de leitos suficiente para termos 2 cursos de medicina. Porque a Universidade Federal de Juiz de Fora já tem 100 vagas. Com as 100 vagas da Univale, nós precisaríamos seriam 200 vagas, vezes 5, 1.000 leitos, que Valadares não possui. SUS, leito SUS. Hoje o maior hospital que tem leito SUS aqui é o municipal, o segundo é o Samaritano. E tem também 80 leitos SUS. O municipal deve ter 220 leitos, são 300 leitos. SUS, mais alguns do São Vicente também. Deve dar mais uns 50 leitos. Então nós não tínhamos os leitos. Então nós tivemos que fazer um projeto para passar na CIB estadual. Eu sou membro da CIB. E aí esse projeto fez uma nova região de saúde. CIB é Comissão Intergestora Bipartite, que reúne todos os municípios, mais o Estado. Que chama bipartite, Estado e município. São 2 iniciativas. E lá nós aprovamos esse documento, criando uma nova região de saúde, trazendo para cá Mantena, Resplendor, Aimoré. Então compartilha os leitos aí esses leitos, em fevereiro aprovamos isso, e logo em seguida veio aí a autorização de funcionamento de mais uma escola de medicina. Que maravilha. Mas para você ver que eu fiquei trabalhando nessa área e fiz engenharia metalúrgica, porque a engenharia metalúrgica tem muita química. Isso. Era o único curso que eu aproximava um pouco mais da minha vocação, né? E aí comecei a fazer engenharia e fazendo laboratório ao mesmo tempo. E em seguida
passei a fazer essa clínica samaritana. É muito interessante isso tudo. Como é que você chega à vida pública, Pois então. efetivamente? Quem te convidou? Quem te motivou? Quem te inspirou? Em 87, quando nós fomos retomar a clínica samaritana, antes da inauguração em 90, eles chegaram à conclusão que precisavam de um representante na Câmara Municipal. E aí indicaram duas pessoas, o pastor Pedro Cândido e eu. O pastor Pedro não quis ser, então falaram, então eu vou aceitar. E naquela época nós poderíamos eleger 19 vereadores em Valadares, eu fui o terceiro mais votado. E assumi, então... Então você já começou como o terceiro vereador mais votado de Valadares. Terminado o meu mandato, durante esse mandato... E chegou a ser presidente da Câmara? Depois no segundo mandato. No segundo. Durante o meu mandato, o primeiro mandato, nós conseguimos trazer para Valadares o primeiro serviço de câncer de Valadares. Que deu origem ao Viva a Vida? Não, não. Não é serviço público, é serviço privado. Do Hospital Samaritano mesmo. Ah, tá. Né? Em 1990. Mas aconteceu um fato, nesse interregno de 87 a 90, porque quando a liderança evangélica entendeu que não dava para construir o hospital aqui na rua Bárbara Eleodora, eles começaram a construir o hospital evangélico lá na Vila Isa. Mas a diretoria, onde o Cristiano Pereira de Araújo foi presidente, o Hélio, que iniciou esse projeto, ele que é o idealizador do projeto do Hospital Evangélico. São dois hospitais, o Samaritano e o Evangélico. O Evangélico foi o Hélio Quintão, juntamente com Newton Prata e uma série de outras lideranças. Eu não participei no início dessa AEBV que chamava lá, e aqui chamava Bom Samaritano. Mas em 90, o doutor Newton Prata disse, senhora Renata, não dá para a gente ter duas instituições com o mesmo objetivo. Eu falei, então vamos juntar, disse a ideia, vamos juntar as duas. Aí ele perguntou, quem vai ser o presidente? Eu falei, pode ser você, não há problema nenhum. Aclamação instantânea. Exato. Ele falou, não, então você vai continuar sendo o presidente? Eu falei, tá bom, eu aceito o desafio. E pegamos o hospital, por minha experiência em engenharia, fizemos um projeto, aprovamos que ainda não estava aprovado na vigilância sanitária. E aquele hospital, ele começou a construção e foi inaugurado em 2000, no ano de 2000, sem nenhum recurso público. O maior recurso que foi para aquele hospital veio das mãos do Dr. Milton Afonso Soldano. Dr. Milton Afonso Soldano. Você que acompanha o Arte e Memória da Cidade, lembra aqui da nossa entrevista com o Dr. Milton Afonso. Você entrevistou ele? Por seu intermédio, nós chegamos a entrevistá-lo. Foi uma das pérolas que nós pudemos, assim, estar presente, ter contato. Então, conta essa história para nós. Olha, quando eu fiz o cálculo, quanto custaria o hospital custaria cerca de 10 milhões de dólares. Fiz questão de fazer moeda de dólar, porque é uma moeda mais firme, né? Ela não tem tanta estável, variação, né? mais estável. Bom, naquela época, as igrejas evangélicas, todas juntas, contribuíam com $1.000 por mês. Juntando todas as igrejas, o que chegava eram $1.000. 10 milhões de dólares, dividido por $1.000, nós gastaríamos 10 mil meses para construir o hospital. Pouco tempo, né? Pouco tempo. Você divide por 12, 833 anos. Se fosse contar só com as contribuições das igrejas evangélicas. Eu até entendo, porque cada igreja tem seus problemas, suas dificuldades, precisa do seu recurso. Eu falei, olha, não dá para construir o hospital dessa forma. Precisamos buscar. E aí aparece no nosso caminho um homem que a gente fez amizade com ele, do meu partido, do MDB antigo, né? O Eurize Nazi Lima. Você foi na casa dele. Fui na casa dele. Já falecido também. Esposo da... Chloé. Dona Chloé. Maurício, né? Maurício. Os filhos. Então, o Eurides é que foi o instrumento de Deus para que pudesse chegar a este homem, que era dono e é até hoje da Golden Cross. E ele, então, fui lá pedir o dinheiro emprestado. Foi pedir mesmo, esse era o objetivo. Pediu o dinheiro emprestado. Pedir quanto? Na época, o equivalente a $500 mil. $500 mil? $500 mil. Hoje seria 2 milhões. Mas não para fazer o hospital todo, mas fazer um hospital com 50 leitos, que era o início. Centro cirúrgico. Era o start. E 50 leitos. Para depois desenvolver onde chegamos.
Isso foi em 1991, eu fui lá, o Silas Dias Costa Júnior, que hoje é presbítero da nossa igreja e é o presidente, um dos diretores da É o Cicobi filho Rio do Doce. Silas, Silas Costa. que também foi entrevistado. Já foi aqui. entrevistado. Então Também. tá tudo ligando um papo no Tudo outro. ligando aqui. Aí ele falou, olha, eu gostei muito do projeto, depois você volta aqui. E ele esqueceu de mim, esqueceu do hospital. 7 anos depois, ele liga para minha casa, queria ligar para a casa do Doutor Eurídice, Milton. mas ligou para minha casa. Ó, E perguntou assim, ô Eurídice, está? Eu falei, não, aqui não é na casa do Eurídice, não. Foi a primeira resposta. Ele falou, então foi engano. Ele falou, foi engano. Eu reconheci a voz dele. E perguntei, é o doutor Milton Afonso? Sou. Doutor Milton, eu sou aquele rapaz, naquela época era rapaz, né? Jovem, que estive na sua casa. rapazinho. Estive na sua casa aí, pedindo aquele dinheiro para o hospital. Ele falou, volta aqui. Volta aqui. E eu voltei, e ele emprestou o dinheiro e depois perdoou a dívida. Ele Não contou cobrou. essa história, ele falou que chegou até com um certo suspense, né? É. Aí falou, gente, o Golden Cross não tem interesse nessa região, Isso. então vai ficar como doação. Exatamente. Você não caiu, não desmaiou, Foi uma alegria total de todos nós, né? Até quem não acreditava passou a acreditar. passou a acreditar. Você acha, Renato, que essa situação deu uma alavancada na sua imagem e na imagem das pessoas que estavam junto com você, até do Eurídice? O Eurídice foi uma figura Ele extraordinária. foi fundamental nisso. Fundamental. Né? Dona Cloé, de uma simpatia, de uma gentileza. Maurício foi meu colega de tiro de guerra. O Maurício e o Mauro nos Mas o Mauro é que foi meu nos colega de tiro de trataram guerra, o muito Maurício. bem. Muito Então, bem. uma família que o hospital deve muito. Nós precisamos até depois fazer um reconhecimento Eu público acho que seria interessante. desse trabalho do interessante. Eurídice, né? Não tivemos tempo de fazer com ele. Nós precisamos fazer com os filhos, com a esposa. E o do Milton Afonso já o fizemos. Do Milton, eu vi Vamos lá, fazer primeiro eu com vi ele, lá. né? Aham. Porque ele foi o doador. Então, eu quero registrar o seguinte. Esse hospital foi construído por muitas mãos. E a nossa filosofia é: o Hospital Samaritano nasceu do ideal daqueles que amam e está vivendo da esperança daqueles que sofrem. Que slogan. Esse Esse é um é conceito de vida, né? o conceito de vida. É por isso que eu te falo, da seriedade dos valores cristãos. Independente de rótulo religioso, de ser Exato. católico, protestante, valores cristãos, como esse que você acabou de dizer. Então, uma obra desse porte, que hoje tem lá mais de 700 colaboradores, carteira assinada, não é fácil, hospital que atende o SUS, 70% do SUS, mas a luta continuou, vieram outros que nos ajudaram. Né? Então, o hospital foi construído por muitas mãos. Aí veio depois o doutor Altair de Carvalho, também que está lá há bastante tempo, é um dos médicos mais antigos, o doutor Zé Cordeiro. Né? Então, são muitas pessoas que passaram por lá. Última paradinha para a gente terminar o nosso programa. O Arte e Memória da Cidade está chegando ao finalzinho. Próximo bloco, nós vamos falar de projetos. O que vem por aí, o que a gente pode esperar. Não é? Nós estamos passando por momentos de crise. Brasil, Minas, Governador Valadares. E o ser humano em si está em crise o tempo todo. O que a gente pode esperar é o que a gente vai ver no próximo bloco. Combinado? Combinado. Fica por aí, a gente volta já já. Olha o Arte e Memória da Cidade aí. E num ambiente que eu gosto muito. Um ambiente com um cafezinho e com gente boa do lado. Café mineiro. Café, gente boa e papo bom. E queijo. E queijo, tô dentro, né? Então a gente tá junto aqui. Renato Fraga, homem público, de atitudes firmes. Né? Eu me lembro, e a gente estava conversando sobre isso aqui, o episódio em que você levantou uma campanha para lençóis para o hospital. Conta Foi. um pouco dessa história. Na verdade, quando eu participei da administração municipal, depois de ser diretor-presidente do SAAI em 2001, eu fui secretário de obras do município também, e a crise da saúde se destacou no município, na administração Passarella. E como eu tinha tido uma boa gestão no SAAI e na Secretaria de Obras, inclusive na época de Secretaria de Obras, eu consegui fazer o reconhecimento e habilitação e licenciamento do aterro sanitário de Valadares. Público, aterro público.
que infelizmente a gestão em seguida acabou não dando sequência. Mas estava tudo pronto, a manta, tudo funcionando. E com as licenças ambientais? Licenças ambientais, com tudo. Nós resolvemos um problema sério aqui, foi o buracão do Santo Antônio, que estava engolindo as casas. Que nós fizemos o projeto, buscamos o recurso no BDMG, e depois eu tive que sair para ser candidato a deputado federal, quando eu obtive 63 mil votos. 63 mil. Naquela época, hein? Fiquei por 1.000 votos só. Porque o que ganhou, eu fiquei na primeira suplência. Então, os cargos que você já concorreu, dos cargos, você já foi vereador? Vereador 2 vezes. 2 vezes. Vice-prefeito do Almir Vargas. Depois fui candidato a prefeito no ano 2000. Depois candidato a prefeito de novo. Não, depois deputado... Não, deputado estadual primeiro, que eu cheguei a ser deputado estadual por 3 meses. Porque eu fiquei na suplência. Acabei assumindo, faltando 3 meses para terminar o mandato. Depois fui candidato a prefeito. Depois candidato a deputado federal, 63 mil votos. Depois, e vereador da segunda legislatura, fui o primeiro mais votado. E prefeito 2 vezes perdi as eleições. Né? Então, a experiência política é enorme. Né? Tanto de perder como de ganhar. Né? E essas experiências vão fortalecendo, porque de alguma forma você não fica à margem do processo. Não, de forma Você alguma. acaba se melhorando para voltar aprimorado. E hoje eu estou na presidência do PMDB, né? E nós ainda não sabemos, não definimos ainda como é que vai ser o quadro em Governador Valadares, mas é preciso decidir. É bom a gente registrar isso. Isso está sendo feito em maio. Essa matéria está sendo produzida em maio de 2016. Né? Então ainda não há uma definição. Até porque o quadro mudou. Né? Hoje o PMDB interinamente ocupa a presidência da República. Né? Nós hoje temos o secretário estadual da Saúde de Minas Gerais do PMDB. Então a gente não sabe o cenário daqui a 10, 15 dias. Né? Eu poderia dizer que, de alguma forma, o presidente em exercício, Michel Temer, tem interesse em Governador Valadares? Muito interesse. Né? Pelo que se desenha politicamente falando? É a cidade que tem toda uma estrutura geográfica do Vale, que ela é a capital, né, da nossa região. Ela atrai o comércio, agora a prestação de serviço na área da saúde tornou-se um polo da saúde. Hoje, inclusive, foi inaugurado o hospital da Unimed, né, que vem acrescentar, somar 2 cursos de medicina em Governador Valadares. Né? Então, nós temos aqui uma cidade polo que o PMDB tem que estar presente nela e deve estar presente, porque nós tivemos aqui, olha, Sebastião Mendes Barro, prefeito do PMDB, Raimundo Rezende, PMDB, Ronaldo Perim, José Bonifácio Mourão, já foi prefeito pelo PMDB. Já foi pelo PMDB? Exatamente. Rui Moreira, prefeito pelo PMDB. Então, o PMDB tem uma história, uma trajetória política... Tem um lugar nos cenários extremamente positivo, né? Extremamente positivo. Eu ia te pedir justamente isso, para você citar alguns políticos que, de alguma maneira, você olhava para eles e... Poxa vida, eu admiro esse político. Governador Valadares. Raimundo Rezende. Ronaldo Perim. Hermílio Gomes da Silva. Né? São pessoas que eu vi que trabalharam e fizeram um bom trabalho em Valadares. Pessoas que foram corretas, né? que foram um dos bons prefeitos. Como foi para a sua família o seu ingresso na vida pública? A família, a princípio, não gostou muito, não. Eu imagino. A minha filha, por exemplo, que hoje é casada com um político... Né? Eita! Provou, foi picado pela mosquinha. Ela falou com a mãe dela, mamãe, onde que eu fui parar? Porque ela acabou de casar, o marido dela foi eleito vereador de Belo Horizonte, depois deputado estadual, depois federal. E hoje é um dos políticos de proeminência. E é uma angústia tremenda, né? Porque você ser homem público, você está sujeito a críticas mesmo, não tem como. Inclusive, a minha esposa passou por um problema assim, de eu ouvir gente falando bem e gente falando mal da gente, que é sempre assim mesmo, né? Eu acostumei já com isso há muito tempo. E ela teve que fazer uma terapia. Gente. Aí ela fez terapia, sarou, e eu falei, o que você aprendeu com a terapeuta?
Aí falou, eu aprendi que é o seguinte, que eu não tenho como impedir as pessoas pensarem ou falarem mal de você, porque Você não é tem público. como. Eu falei, mas isso eu te falei sempre, você gastou um tostão comigo. Me Como é devolve que a você foi grana. pagar um devolve a terapeuta grana. para te ensinar isso que eu já tinha ensinado? Né? E realmente não tem. Como é que você vai Impedir a opinião. impedir das pessoas falar individualmente, coletivamente se falar a verdade, a gente tem que baixar a cabeça. Mas se fazer uma calúnia, uma difamação, que bom processo em cima dela, porque hoje calúnia e difamação também, a pessoa tem que responder em juízo. Mas eu acho que tem mais pessoas que falam bem de mim do que falam mal. Né? Eu creio que sim. Sem nenhum tipo de demagogia. Né? Agora me conta uma coisa, para a gente ir terminando, chega no finalzinho. O governador Valadares não passa por um momento bom. Em tese, eu acho bom o que está passando, porque de alguma maneira está mexendo em algo para se consertar. Né? Como é que você vê esse momento, do seu ponto de vista político? Olha, é um momento de Nós limpeza. conseguiríamos sair dessa bem? É um momento de limpeza. Aham. Né? Essas ações são extremamente importantes. Primeiro, porque você coloca as coisas em ordem. Eu fui vereador, nunca usei do meu cargo, eu poderia indicar parentes, irmãos para cargo, nunca indiquei. Eu fui um presidente de Câmara que devolvi dinheiro, porque rigorosamente eu cumpri a lei, embora não tivesse naquela época a lei de responsabilidade fiscal, cumpri a lei, devolvi recursos. Na época o prefeito era José Bonifácio Mourão, devolvi cerca de quase R$1 milhão de saldo da Câmara Municipal. Nós gastávamos em torno de R$200 mil por mês. Hoje a despesa está em torno de R$1,6 milhão por mês. Né? Passei por todos esses cargos, questionado algumas vezes pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público Estadual, respondi a todos os questionamentos. Né? Isso faz parte da vida pública. Mas eu me preocupo com uma coisa, é que as pessoas não podem ser expostas como foram. Porque sem serem julgadas, rasparem a cabeça das pessoas, botar um uniforme nas pessoas, botar sandália. Olha, gente, primeiro tem que apurar. Ainda não foram feitas as apurações, não foi feito o julgamento. A menos que já não tenha foi sido levado em consideração feito. a presunção da inocência. Né? Mas é preciso ter cuidado com essas coisas, né? Para evitar de cometermos injustiça. Porque pode, a justiça... E esse constrangimento pode reverter, né? A injustiça, ela ocorre na justiça também. Né? Então é preciso ter muito discernimento. Né? Acho que a ação é uma ação correta, importante, tanto do Judiciário como do Ministério Público, mas é preciso ter discernimento e cuidado para que não fira os princípios constitucionais das pessoas, da presunção da inocência, principalmente. Na sua opinião, qual é a crise mais grave que nós estamos vivendo? É a política, é a financeira, a econômica ou é a moral? Não, a crise moral, a crise política em seguida, a econômica é consequência de todas essas outras duas. Né? O homem público tem que ser exemplo. Ele tem que dar exemplo e ser exemplo. Ele tem que ser honesto mesmo, porque isso não é virtude, isso é obrigação. Você ser honesto é obrigação. E o brasileiro também, ele tem que exercer a cidadania sendo honesto também. Né? Porque se você não paga os seus impostos como deve pagar, você também está sendo desonesto. Né? É verdade. Então, eu, por exemplo, sou um profissional que tem carteira assinada e sou estatutário, ocasionalmente, o desconto do imposto de renda vem na fonte. Eu pago na fonte. Né? Então, todas essas questões, é preciso realmente ser exemplo, a política precisa melhorar. Nós estamos passando por uma depuração da política. O trabalho que o juiz Sérgio Moro está fazendo é exemplar. Né? É exemplar também que hoje não tem ninguém que está acima da lei. Né? Está provado, né? Até o ex-presidente da República, a presidente atual da República está sendo questionada. Então, o que nós temos que fazer é andar em retidão. Né? Para, mesmo sendo questionado, responder. ou responder a tempo e a hora. Tá certo. Você está à frente do FUNED. Isso, toda a presidência. Da FUNED. Da FUNED, né? Da Fundação. Da Fundação Ezequiel Dias. Isso. É um pouco voltar ao passado e lembrar das manipulações que você fazia, da fabricação, porque é referência na fabricação de medicamentos, de diagnósticos, não é? Exato. Olha, eu peguei a FUNED numa situação muito complicada. Só a dívida da FUNED
estava em torno de 350 milhões. Já paguei 250 milhões. E nós não tínhamos nenhum certificado de boas práticas. Sem um certificado, não se pode funcionar uma indústria. E nós tínhamos 5 unidades Fabris, mas 2 delas nós conseguimos certificado agora, no finalzinho do ano passado e este ano. E tem todo um processo para você certificar. Você precisa de ter água 100%, você precisa ter climatização dentro das normas da Anvisa, você tem que ter todo o fluxo de produção do produto, você tem que fazer o teste clínico do produto, porque você fabrica, mas você não pode entregar imediatamente o medicamento, você tem que testar para ver se realmente não vai ter, não vai ter nenhuma complicação a pessoa tomar o medicamento, né? Reações adversas. Então, olha, é muito complicado, bem complexo. Mas lá tem um centro de pesquisa, fabricação de medicamentos e laboratório. Temos 42 laboratórios. Então, eu já tinha conhecimento dessas questões todas e para nós foi uma experiência realmente muito positiva, uma área que eu estou gostando muito, né? E tem lá, já estou com 1 ano e 3 meses que eu estou trabalhando lá. E, graças a Deus, temos feito um bom trabalho, com todas as dificuldades que estão passando no país. Então, você é presidente da FUNED e é também diretor do hospital? Não, eu me afastei da direção do hospital para poder me dedicar lá, mas eu tenho vindo toda sexta-feira, tenho dado uma consultoria ao hospital, porque muitos projetos que eu comecei a desenvolver... Até para fazer a transição. Fazer a transição, e a gente também não sabe quanto tempo eu vou ficar lá, né? Então, eu tenho vindo... Acertei isso com o secretário de saúde, trabalho lá de segunda até quinta-feira, até tarde da noite, mais de 12 ou 13 horas por dia. E ainda dou umas 15 a 20 horas aqui, sexta e sábado. Porque o hospital não para, né? Funciona de sexta a domingo. Não para. Renato Fraga, primeiro lugar depois disso tudo, é impossível, né? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Pelo seu carinho. Eu sei que você tem uma agenda ainda que continua após aqui a gravação. A gente está te segurando um pouquinho mais. Claro. Mas obrigado por abrir esse tempo aqui para a Superi TV, para o Arte e Memória da Cidade. E o nosso desejo e oração é que você continue na sua carreira, tanto como homem público, como homem, não é, aí envolvido em todos esses projetos, fazendo exatamente o que você tem feito até agora. Ok. Sendo homem do bem e homem para o bem. Sim. Evandro, eu quero agradecer você, agradecer o Salmo por estar aqui conosco, a Super ITV, né, por essa oportunidade, ao seu programa, e mandar um abraço e um beijo. Um beijo no coração das mulheres, um abraço nos homens. Isso. Né? E um grande abraço a todos, a vocês e a todos que estão nos assistindo. Saibam de uma coisa, Deus tem me proporcionado muitas bênçãos. E a maior bênção que Deus me deu foi poder servir a minha cidade e a minha gente. Que maravilha. Pessoal, é com essa palavra e com essa entrevista maravilhosa, gostosa do ponto de vista humano, é que a gente encerra mais essa edição do Arte e Memória da Cidade. Se Deus quiser, nos veremos em uma próxima edição. Fica com Deus. Tchau, tchau. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer. No nosso livro, a nossa história faz de conta ou faz acontecer.